Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trago-vos a opinião das minhas últimas duas leituras do mês de agosto. Eu estou a falar de O Carteiro de Auschwitz, de Joe Rosenblum, e Os Vivos e os Outros, de José Eduardo Agualusa. Este vídeo da opinião, eu quero aproveitar para agradecer à FNAC Madeira por me ter cedido estes dois exemplares. Estas foram duas das escolhas da FNAC para as minhas leituras do mês de agosto e eu posso dizer que desde já foram ambas leituras 4 estrelas e foram dois livros que me marcaram muito. Vamos começar por ordem cronológica, vamos começar por falar do Carteiro de Auschwitz. O Carteiro de Auschwitz conta-nos a história verídica de um jovem da Polónia que vê a sua cidade ser invadida pelos nazis. O Joe Rosenblum vai-nos contar a sua história ao longo dos anos, desde o momento que a sua cidade é invadida pelos alemães até o seu final, a sua libertação dos campos de concentração. Este livro foi um livro muito poderoso de se ler, foi um livro muito tocante. Houve certas alturas que costumo imenso ler esta obra. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que é que se trata esta história. Vamos conhecer então o Joe e a sua família, que são uma família de judeus que vivem na Polónia. São uma família de judeus abastados, eles vivem confortavelmente e até têm o seu negócio. Por exemplo, a mãe, ela é dona de um grande pomar que comercializa inúmeras frutas, e o Joe vê tudo o que ele conhecia, todo o conforto, todos os seus amigos, toda a família, toda a vida que ele conhece lhe ser retirada, lhe ser roubada. Os nazis chegam à cidade e começam-se aos poucos a apoderar de tudo, de todos. As pessoas já não têm liberdade pessoal, os bens são confiscados aos habitantes daquela cidade, tudo em prol do exército nazi e tudo em prol da raça ariana. Este jovem que ainda está na adolescência, ele não pode trabalhar ali na cidade. Os nazis obrigam as pessoas a trabalhar em serviços de trabalho forçado. E então ele vê o seu pai a partir para construir uma ferroviária, cavar valas, fazer os mais diversos trabalhos. E ele sente muita pena do pai e vê o pai cada vez a ficar mais velho, mais cansado, mais desgastado. E este menino, um menino ainda menor de idade, ele vai assumir o lugar do pai. O Joe é um rapaz muito altruísta, é um rapaz que ama muito a sua família e ele não quer ver o seu pai sofrer. Ele vai trabalhar apenas com um pedacinho de pão e um pouco de água para conseguir aguentar um dia inteiro de trabalhos forçados, de muito cansaço, de tortura, de abusos físicos e psicológicos. O Joe vai ter uma oportunidade de conseguir escapar a este cenário que se passa na sua cidade. Ele é contratado para trabalhar numa quinta de gentios, que são pessoas que não são judias. E nesta quinta ele vai conseguir ter algum conforto, vai conviver com uma família muito boa, muito amorosa, que gosta muito dele, gosta muito do seu trabalho e o considera também como um membro da família. Enquanto ele está na quinta com esta família, ele consegue reunir rações semanais para levar à sua família. Então este jovem tão novo, ele acaba por ser a esperança e o ganha-pão da sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos e irmãs. Nós vamos ver que este jovem passa umas temporadas na quinta e depois regressa à cidade e assume o cargo do pai como trabalhador forçado. Tudo vai mudar quando o dia que a sua família é capturada e levada para os campos de concentração. O Joe também, por alguns acontecimentos que vão se passar, ele vai ter que abandonar aquela família, porque o facto de uma família gentia abrigar um judeu dava direito a uma execução no momento. Toda a família seria fuzilada. Então o Joe, por gostar muito desta família, não querer colocá-la em risco, ele vai fugir para a floresta, ele vai se aventurar na floresta e aí que ele conhece um grupo de ex-fuzileiros russos, onde ele vai aprender algumas técnicas de combate. Nós vemos que o Joe é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, ele consegue ser muito perspicaz e consegue perceber o que é que ele deve fazer, o que é que ele pode fazer para sobreviver. Mas
Como tudo indica no título, o Joe não vai conseguir escapar ao Auschwitz. Na verdade, este jovem vai passar por 3 campos de concentração. E é nos campos de concentração que nós vamos ver de que é feito o Joe. Nós vamos ver que ele é uma pessoa sensível, é uma pessoa que está sempre a pensar nos outros. Se ele tem um pouco mais de comida, ele partilha, mesmo com desconhecidos. Ele está sempre pronto a arriscar a sua vida. Por exemplo, há aqui uma passagem onde os vagões chegavam com mães e crianças e as mães eram separadas das crianças. O Joe fazia de tudo, mesmo arriscando a sua vida, para reunir as crianças com as mães. Este livro é mesmo tocante. Foi daquelas leituras que houve momentos que eu tive que parar, porque esta leitura foi uma experiência que se tornou dolorosa fisicamente. Houve momentos que eu não conseguia ler os parágrafos. Havia descrições do sofrimento, da tortura, da comida, o facto de eles comerem restos de comida do bado lixo podre. As descrições eram tão intensas que eu tive que saltar alguns parágrafos porque eu simplesmente não tive estômago para ler. Eu não li muitos livros sobre o Holocausto, mas este para mim foi o livro mais completo, o livro mais duro, mais honesto, mais frontal. Nós temos aqui desde, por exemplo, personagens como o Dr. Mengele, nós temos como é que era a vida nos campos de concentração, como é que as coisas funcionavam, como é que era distribuído os trabalhos, falam-nos sobre as câmaras de gás, como é que as pessoas eram fuziladas. É mesmo um relato pormenorizado e mesmo difícil por vezes de ler. Para mim foi uma leitura 4 estrelas, eu não lhe consegui dar as 5, achei que talvez faltou aqui alguma coisa, achei que em alguns pontos a história repetia-se, mas sem dúvida este é o melhor relato do Holocausto que eu já li. Terminei o mês a ler Os Vivos e os Outros, de José Eduardo Agualusa. Este livro para mim foi uma surpresa, eu nunca tinha lido nada deste escritor. Este é um escritor angolano e vai-nos contar a sua história ao longo de 250 páginas. O nosso personagem principal, o Daniel Benchimol, ele é um escritor que está a viver numa ilha de Moçambique. Ele e a sua companheira estão naquela ilha, numa pequena ilha de Moçambique, e organizam um evento literário onde reúnem diversos escritores africanos. É um grande evento literário para a literatura africana e 30 escritores vêm para aquela ilha para falar mais sobre as suas obras, para debater a literatura e a importância da literatura africana nos dias de hoje. Durante esta estadia destes escritores nesta ilha, algo muito curioso vai acontecer. Vai haver uma grande tempestade que vai fazer com que a ilha fique separada do continente. Durante alguns dias, durante cerca de uma semana, que é o tempo que passa esta história, os habitantes da ilha vão ficar sem acesso telefónico, sem acesso à internet, não vão ter notícias do outro lado do continente, do resto do mundo. A eletricidade vai falhar e nós vemos que estes personagens vão estar como que isolados de tudo e de todos. Estes escritores começam a achar que realmente é o fim do mundo, que o mundo terminou e que eles são os últimos sobreviventes naquela ilha. Durante estes 7 dias, nós vamos ficar a descobrir quem são os outros. Eu confesso que eu não estava nada à espera destes outros. Eu adorei, eu nunca tinha encontrado isto na literatura. Eu achei que o Zé, que é como ele gosta de ser chamado, o escritor, tem uns... eu não sei se isto é correto da minha parte dizer, mas lembrou-me algumas semelhanças ou alguns elementos do realismo mágico. Por exemplo, o facto do tempo não ser linear, o presente, o passado e o futuro misturam e andam interligados. O facto de coisas muito estranhas acontecerem e serem encaradas como normais. Estes outros que vão aparecer, quem são estes outros? Que é uma grande questão que eu gostei imenso de como é que o escritor introduziu aqui. Não posso dizer muita coisa sobre este livro porque senão vai ser grandes spoilers. Nós vamos ver durante aqueles 7 dias como é que eles vão lidar com aquele isolamento, com estes outros que vão começar a surgir. Eles vão tentar perceber o que é que se está a passar, porque é que as coisas são assim. Tem uma ponte que liga a ilha ao continente, então eles têm como que
um nevoeiro muito intenso e as pessoas que passam não regressam, ou que estão a tentar passar ouvem gritos e vozes e não conseguem transpor aquela ponte. Tudo isto nos deixa numa aura de mistério e nós queremos saber o que é que se está a passar, se realmente o mundo acabou, se eles são os últimos sobreviventes daquela ilha e o que é que acontece a todo mundo. Uma semana depois, quando as notícias regressam, quando a internet volta a funcionar, nós vamos descobrir que realmente aconteceu algo mesmo muito importante em todo o mundo. O mundo esteve à beira de terminar. Estes personagens quase que estiveram protegidos deste final do mundo. Todo o resto do globo vivenciou, menos eles que estiveram aqui nesta semana a falar de livros, a falar de literatura e da sua paixão pelos romances, pela escrita. Foi um livro que eu gostei muito de ler, foi um livro que mal eu comecei a ler fiquei viciada, quis mesmo descobrir o que é que se estava a passar, o que é que ia acontecer no final destes livros e o que é que ia acontecer com o nosso personagem principal e com aqueles escritores. Foi também uma leitura 4 estrelas, foi uma ótima estreia para este escritor e mal posso esperar para ler mais obras deste senhor. 2 livros completamente diferentes, 2 obras muito bem escritas, um livro duro, um livro bastante tocante, um livro que nos transporta para a Segunda Guerra Mundial e todos os horrores que os judeus e as outras pessoas que sofreram às mãos dos nazis. É um livro que eu acho que todas as pessoas que gostam de ler sobre este tema ou que querem conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que é um livro muito pertinente. Para todas as outras pessoas que querem uma leitura diferente, uma leitura que tem ali um toque de magia, um toque de realismo mágico, um toque de suspense, de mistério, este é o meu conselho. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado destas 2 opiniões. Deixem-me cá abaixo nos comentários se vocês já leram algumas destas obras. Mais uma vez, muito obrigada à FNAC por me ter cedido estes 2 livrinhos. Foi um prazer poder ter-los lido. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, de subscrever ao canal e eu vejo-vos num próximo vídeo. Adeus!